Ellen White relata aqui no livro de Conflito dos Séculos, ela diz assim: à medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades da sua palavra e as cenas do passado e futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros o que assim fora revelado, delineando a história do conflito nas eras passadas e especialmente apresentando-a de tal maneira que lance luz sobre a luta do futuro, que rapidamente se aproxima. Na persuasão deste propósito, esforcei-me para selecionar e agrupar factos da história da Igreja, de modo a esboçar o desdobramento das grandes verdades vibrantes que em diferentes períodos foram dadas ao mundo, as quais suscitaram a ira de Satanás e a inimizade de uma Igreja que ama o mundo. Verdades estas que têm sido mantidas pelo testemunho dos que não amaram suas vidas até à morte. Nestes relatos podemos ver uma prefiguração do conflito perante nós, olhando à luz da verdade da Palavra de Deus e pela iluminação do seu Espírito, podemos ver a descoberto os ardis do maligno e os perigos que deverão evitar os que serão achados irrepreensíveis diante do Senhor na sua vida. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São factos que ninguém pode negar. Apresentei esta história de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, condensando os factos no menor espaço compatível com a sua devida compreensão, em alguns casos em que algum historiador agrupou os factos proporcionando de modo breve uma visão compreensiva do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores. As suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns casos, porém, não se nomeou o autor, visto as transcrições não serem feitas com o propósito de citar tal escritor como autoridade, mas porque a sua declaração prevê uma apresentação do assunto pronta e positiva, narrando a experiência e perspectivas dos que levam avante a obra da reforma no nosso próprio tempo. Fez-se emprego semelhante das suas obras publicadas. O objetivo deste livro não consiste tanto em apresentar novas verdades concernentes às lutas dos tempos anteriores, como aduzir factos e princípios que têm a sua relação com os acontecimentos vindouros, contudo encarados como uma parte do conflito entre as forças da luz e das trevas. Vê-se que todos esses relatos do passado têm um novo significado, e por meio deles projeta-se uma luz no futuro, iluminando a senda daqueles que semelhantes aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo em perigo de todos os bens terrestres, para testificar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar os ardis de Satanás e os meios por que podemos opor eficaz resistência, derramando luz sobre a origem e a disposição final do pecado, de modo a manifestar-se plenamente a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com as suas criaturas e mostrar a natureza santa e imutável da sua lei. Eis o objetivo deste livro, que mediante a sua influência muitas almas se possam libertar do poder das trevas e tornar-se participantes da herança dos santos na luz, para o louvor daquele que nos amou e se deu a si mesmo por nós. É a fervorosa oração de mim e, neste caso, também
da autora deste livro para todos nós. Que Deus nos ilumine e que Deus nos ajude a estar preparados.